Beta, tudo bem? Muito Tudo bem? bem-vinda por aqui. Obrigada. Cumprimentar mais o pessoal que chegou: Débora, Val, Caetano, o Ju tá sempre comigo, Stephanie. A cegueira tá muito. Deixa eu ligar minha luz aqui, que aí dá luz para todo mundo. Rafael, vamos Minha lá. irmã, minha mãe, minha filha, tudo aí nas lives. Adoro, adoro. Já encheu a live, gente, querida. É, Pessoal, boa noite. Que bom que vocês estão por aqui. Quem está assistindo esse conteúdo são pessoas que estão querendo evoluir, são pessoas que querem buscar tirar algum insight disso e aplicar na vida. E para a gente começar, Beta, quero te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu interesse de estar aqui contribuindo com o combate. Você me conheceu através do combate no ano passado, na primeira edição. E de lá para cá a gente foi se conhecendo, a gente teve a oportunidade de trocar muitas figurinhas que nós vamos Sim. falar hoje, né? Mas para a gente dar início, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história e falasse também como que você se tornou essa mãe aí orgulhosa, e que tem esse bom relacionamento com seus filhos, ao pai também. É, tá todo mundo aí. Meu pai também É, chegou, os pais estão aí também, é, marcando o seu pai e o meu presença. pai. Meu pai É, logo atrás do seu pai, né? Então tá é, ótimo. Madrinha da Vamos minha lá. filha, madrinha da minha primeira filha tá aqui, a Déia. Mãe solo também. Então vamos lá, eu que te agradeço a oportunidade. Foi no combate, né? Como você disse, você entrou na minha vida e de lá até corrida junto a gente já marcou, um Já. monte de compromisso, um monte de coisas. Então, eu me apresento como Roberta Andrade de mãe, Rodrigues de pai. Foi uma coisa que o autoconhecimento e o desenvolvimento humano me ensinou e eu explico depois por quê. E hoje eu gosto de ser Beta Rodrigues. Depois de um tempo o Beta Rodrigues me faz bem. Eu tenho 38 anos, sou mãe de três. Eu digo que eu passo mais tempo da minha vida sendo mãe do que sendo outra coisa, que vai fazer 23 anos que eu sou mãe, desde que eu descobri que eu estava grávida da minha primeira filha. Sou administradora, especialista em gestão de pessoas, gerenciamento de projetos, meio ambiente, sou servidora pública e coach de mãe solo. Estou em transição de carreira e como que eu consegui construir o meu relacionamento com os meus filhos não foi com 23 anos atrás, não. Tem pouquíssimo tempo e foi quando o desenvolvimento humano e o autoconhecimento, quando eles entraram na minha vida e que eu pude olhar para os meus filhos, como eu digo, né? Eu tirei os meus óculos e coloquei o óculos de cada um dos meus filhos e aí a gente pôde construir esse relacionamento. E a questão aí de lidar com essa transição, com tudo isso, tá agora em vias tá em andamento. Eu queria que assim que Ai, você andamento. falasse essa questão aí do orgulho mesmo de ser mãe. Eu queria que você explorasse um pouco essa história sua de como que você leva isso sem nenhum tabu, porque a nossa sociedade ainda, infelizmente, é muito assim, as pessoas gostam de manter esse padrão, às vezes querem que as pessoas tenham um padrão exato e assim, você se orgulha do seu, você se orgulha de ser mãe solo, tanto que você se tornou uma profissional que ajuda essas mães. Então, eu fui mãe com 15 anos, né? Em 1997, uma menina de 15 anos engravidar era uma vergonha para muita família. E graças a Deus, a minha família não tem esse pensamento. Então, eu fui muito privilegiada na família que eu vim, né? Nessa vida. Então, desde que eu descobri que eu estava grávida, com todos os percalços que são normais passar na cabeça de uma adolescente de 15 anos, eu tinha certeza de que eu era mãe e tinha orgulho de ser mãe. Sempre fui, nunca tive vergonha. Pelo contrário, eu sempre falei, eu sou mãe solteira e não tenho problema de falar que eu sou mãe solteira. Para trazer uma história engraçada, meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos. Aí eu fui procurar meu primeiro emprego. E eu queria estudar, né? Queria fazer faculdade e tudo, e eu queria
ter também uma independência que a gente começa a ter filho e a gente acha que a gente não pode ficar dependente de pai e de mãe a vida inteira. Uhum. Aí eu fui uma amiga minha saiu de uma loja de perfumes, de uma perfumaria, e eu vou sair, eu não vou trabalhar mais, eu te indiquei. Então tá, um ex-colega de escola. Aí eu fui chegar para fazer entrar aquela menina, criança, gente. Eu lembrando aqui, era uma criança, porque assim, eu engravidei e parece que eu parei no tempo, assim. A gente não amadurece. Por mais que você fale, eu amadureci da noite pro dia, você não amadurece. Eu parei lá nos meus 14 anos, criança, adolescente, e entrei na loja para entrevista e falei com a dona assim: eu vim aqui para entrevista de emprego, mas eu sou mãe solteira, viu? De cara, assim. De cara. Que tiro foi esse, né? Eu sou mãe solteira e tudo. Ela, então você pode começar a trabalhar amanhã, porque só de você ter sido falado para mim que você é mãe solteira e não ter escondido disso e ter orgulho de... Lógico, a gente conversou, ela me perguntou como é que foi, eu contei toda a luta que foi, né, para eu não parar meus estudos, o que minha mãe fez, para minha filha ir na escola, mamar no horário do recreio, tudo isso. E aí, são essas construções que me dão esse orgulho. Eu tenho orgulho enorme de ser mãe. Eu acho que eu falo com as pessoas que se eu pudesse ser mãe todo ano, eu era mãe todo ano, porque é muito bom ser mãe. Eu tenho uma relação com os meus filhos durante a gestação, durante a amamentação, muito, muito forte. Eu não fui o que as pessoas acham que tem que ser uma mãe perfeita. E hoje eu tenho consciência Acho de que que não não existe. existe essa mãe perfeita, né, Beto? Hoje, Na esse verdade. peso a gente não precisa carregar, sabe? Eu falo que não precisa carregar. Ninguém é perfeito, a gente tem que errar, porque é errando que a gente conserta e a gente tira lições disso E à e traz medida para que a a vida gente da vai gente. entrando, né, Beta, no autoconhecimento, entendendo melhor as coisas, a gente vai vendo que a gente é cheio de padrões, de crenças limitantes, de coisas que vão travando a gente. Só que os nossos pais também são, e os nossos pais, os pais da geração atual agora, é muito pior, porque naquela época que eles eram adolescentes, que eles eram crianças, era muito pior, não tinha conversa, não tinha nada de psicólogo, de coach, de terapia, de nenhum processo de Não, autoconhecimento. Era considerado frescura. Então, sim. você ter esse olhar que quem é seu pai, quem é sua mãe, eles também têm as questões dele que muitas das vezes não foram trabalhadas. Então, assim, isso aí é fantástico. E a questão que você E, falou do... Pode falar. e é isso, Tô cortando. não, que é isso. Na hora que eu falo assim, eu aprendi isso em 2010, Uhum. quando eu comecei a cuidar do meu emocional, que eu tinha que honrar de onde eu vim, quem me deu o maior dom que eu tenho é a vida. E quem me deu a vida foram os meus pais. Então, quando a gente honra os pais, quando a gente honra o nome da gente, a gente fala, sou Roberta Andrade de mãe, Rodrigues de pai. Eu honro o meu pai e minha mãe, eu honro de onde eu vim, eu honro o meu clã. Então, eu não preciso ser igual, né? Eu honro eles e me permito fazer um pouco diferente deles. Não que eles Na fizeram verdade, é o errado. aceitar, né, Beta? Você tem que honrar, mas você não precisa concordar com tudo que eles fazem. Você tem que simplesmente, assim, saber que eles são superiores, sim, do ponto de vista que vieram antes, tem toda uma história e carregam uma tradição, mas que você não precisa de seguir o mesmo caminho. Que se você quiser ter uma outra história, é possível você fazer isso. Mas sempre tem esse olhar carinhoso de que essas pessoas fizeram o melhor que elas podiam com a consciência que elas tinham naquela época. Porque, assim, não existe um pai e uma mãe que faz uma coisa para prejudicar. Eles fazem porque Não. eles acham que é certo aquilo, que daquele jeito é o melhor, que tem que ser feito E assim. foi o que Então, eles aprenderam com os pais deles, né? E é aquilo que você falou. Meu pai e minha mãe não tiveram a oportunidade, e minha mãe fala isso pra mim. Minha mãe fala bem assim, quando eu falo alguma coisa pra ela, mas eu não tive, eu não tenho esse estudo que você tem na minha, sabe? Ela fala. E hoje eu consigo sentar com o meu pai e com a minha mãe e trazer isso pra eles. E é tão gostoso e é tão bom quando eu mostro para meu pai e ele para assim, eu trago para ele, pai, vô não fazia assim, assim, assim. Aí ele, eu falei, então, é por isso que o senhor é assim, assim, assim. E quando eu falo com ele, pai, o senhor precisa sair dessa posição e colocar nessa, até porque isso, o senhor trava os seus filhos, os seus netos, leva... aí eu consigo trazer para eles isso.
E aí, e foi essa questão que me desprendia muito das minhas filhas. Aí eu vou entrar no que é o meu mãe mesmo ter sentido agora e por que que eu sinto dessa forma. Eu saí da casa dos meus pais, vai fazer 3 anos. Então, os meus filhos, as duas filhas minhas, eu tenho a Carol, que vai completar 22, Júlia tem 13 e o Arthur vai completar semana que vem, daqui 2 semanas ele completa 4 anos. A Júlia e a Carol, elas foram criadas comigo morando na casa dos meus pais. A Carol foi criada muito mais pelo meu pai e pela minha mãe do que por mim. Do que por você. Meus pais, eles tiveram a guarda da minha filha por um tempo, porque eu era menor de idade, né? Teve toda. Então, assim, meus pais fizeram o que cabia a eles fazer, e naquele momento eu sou eternamente grata por isso que eles fizeram. Só que eu estava na posição de irmã da minha filha, então a gente não conseguia ter relação de mãe e filha. Uhum. Isso para mim era muito doído, porque eu tentava ser mãe dela, mas ao mesmo tempo a gente disputava como irmã. E isso acontece, né, Beta? Até assim, não só no ponto de vista de mãe, isso acontece muitas vezes até em relacionamentos marido e mulher, quando a pessoa quer Sim, se tornar assim, não a companheira, mas ocupar o papel de um pai mesmo, de uma mãe, às vezes em relacionamentos, ser uma das grandes coisas que atrapalha. E essa questão que a gente está falando de honrar pai e mãe, honrar a história, está muito relacionado com os conceitos das constelações familiares, porque assim, de forma mais resumida possível, quando você tem conflito com o seu pai, você tem problemas ligados ao profissional. E quando você tem problemas com a sua mãe, você tem problemas relacionados a relacionamentos. Então, assim, já um norte. Se você tá com muitas questões aí no trabalho, tá com algum emaranhamento e não consegue resolver, é alguma questão com o pai. E em relação à mãe, é dificuldade de relacionamentos, relacionamentos que estão constantemente com alguma questão, né, Beta? E por isso que é tão importante. E puxando isso, eu queria que você falasse pra gente a definição de mãe solo. E você falou num vídeo, você vê esses dias, a questão de não querer ocupar o papel de pai, não querer ser pai, o impacto que isso aí traz na vida das pessoas. Mas explica aí o que é esse ser mãe solo e por que não ocupar o papel de pai também, não querer pegar tudo para você. então, eu acho que a primeira desconstrução foi nesse mãe solo. Como eu disse lá no início, eu falava para todo mundo que eu era mãe solteira e não me preocupava com isso e nunca tive vergonha. É uma coisa que eu nunca tive vergonha. Só que um primeiro padrão social e que traz um peso pra gente é o mãe solteira. Parece que o mãe solteira é uma coisa suja, uma coisa errada, sabe? E aí o mãe solo vem justamente para tirar esse peso. Mãe solo é toda mulher que seja por consequência ou por escolha, tenha responsabilidade sozinha pela criação do filho. Então é tirar a relação de mãe ligada à questão do estado civil dela. Então, existem mulheres que estão aí Você pode casadas. ser solo casada, então, se você Solo tiver muita casada. responsabilidade. Muita Ah, legal, responsabilidade. legal demais. Você pode ser É, solo casado, você pode ser solo viúva, você pode ser solo solteira. Eu sou uma mãe solo e sou uma solteira, mulher solteira. Então entendi. você desvincula os seus papéis, né? Você desvincula o papel de mãe do papel de mulher. Então eu Uhum. acho que a primeira desconstrução que eu fiz aí na minha vida foi quando eu tirei isso. E isso foi um peso que eu tirei das minhas costas. Não porque eu tinha esse problema, mas porque a sociedade é preconceituosa. E é preconceituosa, gente. A gente acha que não, mas às vezes é numa palavrinha ou num olhar que uma pessoa te dá, sabe? E tem muita mulher que faz isso. Então, o mãe solo veio, surgiu, né? Esse conceito mãe solo surgiu para fazer essa diferenciação do Estado civil pro Estado mãe, né? Que ser mãe tem nada a ver com o Estado civil. Sim. E é muito bom, Beto. Eu queria que você me falasse agora um pouco a respeito do honrar a sua história que você falou e sobre a importância de você confrontar, de você assim não se deixar abater por esses comentários, por esses olhares, por essa sociedade que às vezes quer te obrigar a ser determinada coisa, quer te obrigar e quer te colocar rótulos, né? Nem te É, conhece, porque assim isso.
a Beta de hoje, ela é uma mulher totalmente diferente, tem uma cabeça totalmente diferente da Beta que foi mãe lá na adolescência, porque lá você também estava fazendo o que naquele nível de consciência seu era o melhor naquele momento, e assim, você não tinha essa maturidade de hoje. E eu acho que você, a partir do momento que você não aceita esses rótulos que a sociedade vai te impondo, você tem essa capacidade de se posicionar melhor, né? Sim, eu vou linkar isso com a pergunta que você me fez do pães, que eu acabei não respondendo a pergunta do pães. Sim. E aí no meio eu falo dessa questão. Quanto a mãe, sabe, os rótulos, assim, nunca me pesaram tanto quanto outras coisas igual. Falar que eu não era ninguém, e toda mãe solteira eles acham que você é qualquer uma, porque eu fui mãe solteira. Porque eu não casei, eu fui mãe solteira porque eu não casei. Meu pai não, meu pai no momento em que eu fiquei grávida, ele falou que não precisava da satisfação para a sociedade com casamento, né? E o relacionamento não deu certo. Eu não tenho problema nenhum em falar que eu sou mãe de 3 filhos e cada filho meu tem um pai. Meus relacionamentos com o pai deles não deram certo e não tem nada a ver com a minha ligação com os meus filhos. E é aí que eu faço a desconstrução de não ser pai. Por muito tempo, eu achei lindo escrever lá que o Dia dos Pais eu comemorava porque eu era pai. Eu achava aquilo maravilhoso, sabe? Eu queria ganhar presente. Por quê? Porque eu faço papel de pai e de mãe. Eu sou pai e mãe dos meus filhos, eu sou pai e mãe dos meus filhos. Mas quando eu entendi a questão de que a gente precisa honrar o pai e a mãe da gente, que a gente precisa, né, trazer tudo isso, eu olhei para mim, eu olhei para minha história e falei, peraí, quando eu faço isso, eu trago para mim uma responsabilidade que não é minha, a responsabilidade do pai deles, eles precisam. E eu costumo dizer assim, o que Deus chegar para mim e me perguntar assim, o que é que você fez dos filhos que eu te dei? Eu vou saber responder o que eu fiz. E o pai deles é que tem a opção de responder. É ele que tem que responder, não sou eu que tenho que responder. E como eu ensino para os meus filhos essa questão de olhar para o pai e para a mãe? Honrar pai e mãe, sabe? Deus ensinou honre pai e mãe. Então eu falo com eles, vocês estão honrando seu pai e sua mãe como tem que ser honrado? Fora a questão que eu falei de que 50% é a mãe, 50% é o pai. E é aquilo que você falou, mãe é relacionamento, pai é profissional. Se eles não se alinharem nesse, se elas, né, e o Arthur também, se eles não se alinharem nesse papel, a vida deles, eles fizeram uma escolha, porque hoje eu ensino isso. E aí, quando eu olho para isso, aí eu olho para minha história. Eu falo bem assim, peraí, eu não fui abandonada, porque esses eram os sofrimentos e os rótulos que eu deixava me serem colocados em mim. Eu fui abandonada, eu fui deixada, eu não presto, porque eu não servi para ser mulher né, do pai dos meus filhos. Não, peraí, não é isso que aconteceu. A gente tinha planos de vidas diferentes e a gente teve filho. E filho não é um sinônimo de união. E eu vou te falar uma coisa. Eu já ouvi uma vez, eu tinha um relacionamento, eu gostava muito dessa pessoa. E era uma pessoa que gostava muito das minhas filhas, sabe? A gente tinha um carinho muito grande pelas minhas filhas. E foi uma pessoa que me tirou de um fundo de poços, tal. Foi uma história bem legal. Só que ele não era uma pessoa que tinha um plano de vida igual ao meu plano de vida. E não dava certo o relacionamento. Um dia um amigo virou pra mim e falou assim, dê um filho pra ele que ele fica com você. Essa risada que eu tô dando aqui, eu dei na cara. Eu falei, mas nunca precisei disso. Nunca. Eu tive meus filhos porque estava na hora de vir. Mas para ter um relacionamento, filho não segura relacionamento. Então, até essas coisas, a E gente na que é verdade, mãe... isso aí chega a ser tóxico, né, Beta? A pessoa Não, manter um mas relacionamento por conta de filho. Assim, você vê é aí tóxico. vários relacionamentos falidos que, assim, que não tem como dar mais certo e a pessoa tá ali insistindo no erro, tá batendo a cabeça naquilo, porque ela não tem coragem de tomar uma decisão e ser feliz e buscar esse equilíbrio na vida dela. Isso aí também é total. E eu vou te falar uma coisa. Existem... Se eu usar a hashtag mãe solo em inglês, não me pede para falar, não, porque eu não sei.
Isso foi uma coisa que eu li. Se você usar a hashtag mãe solo em inglês, ela, ela remete a um significado que a mãe solo é uma mulher que procura homem para sustentar o filho deles. E as mulheres têm preconceito com isso. Tem uma mãe solo que a gente troca algumas informações na rede social, que ela colocou isso essa semana, que ela ficou horrorizada, que ela começou a colocar a hashtag, ela recebeu questões Ataque assim, de hater. ataque, porque eles estavam achando que ela estava procurando um homem para sustentar o filho dela. E ela tem namorado, ela tem um relacionamento fora, né? Ela tem um relacionamento Uhum. de alguém. E aí ela ficou horrorizada, assim, de como que a sociedade é. Quais são esses padrões, né, que são colocados em cima da gente? E Principalmente isso da mulher, né, Beta? Porque, assim, o pai ser solteiro é de boa. A mãe é, ser solteira não é nunca de boa. Então, eu acho que essa questão de ter o apoio das mulheres é muito fundamental. Você ter essa conexão, ter essa empatia de saber que, assim, você não teve esse relacionamento, não deu certo, mas assim, você podia, às vezes, ter insistido nisso e ter levado essa vida aí extremamente desgastante, um relacionamento que fazia mal para você. Então, eu gosto muito de pensar e ter orgulho de mulheres que, mesmo com todos esses rótulos, mesmo com tudo que vem junto com essa carga aí, consegue ter orgulho do que tem, do que vive, porque a partir do momento que você honra aquilo que você viveu, eu já conversei muito isso com você, né? Que a gente tem que honrar tudo, porque eu passei me escondendo por muito tempo. E a gente. Você joga para debaixo do tapete, mas a sujeira fica lá, ela não sai de lá. Você colocou ela lá, aquela história, aquela coisa que você não quer lidar, aquele conflito, e fica. E assim, nesse ponto você brilha demais. não, e o engraçado é que eu já fui muito carente de relacionamento porque eu depositava a minha felicidade na mão do outro, Uhum. sabe? Eu achava que eu só ia ser feliz se eu tivesse uma pessoa do meu lado. Mas por quê? Porque lá atrás, quando eu engravidei, algumas pessoas disseram que eu não seria ninguém se eu não tivesse um casamento, né? Se eu não seria ninguém, né? Que eu nunca ia sair da barra da saia dos meus pais, né? Não, hoje eu tenho minha casa. Uma hora antes da gente começar, meu pai e minha mãe vieram aqui tomar café comigo, trazer meu filho que estava dormindo lá e tomar café comigo. Então, assim, hoje eu recebo meu. E é tão gostoso aquela coisa de hoje eu tenho a minha casa e eu posso receber meu pai e minha mãe aqui. Eu posso sair daqui e visitar meu pai e minha mãe. Eu já saí daqui de casa correndo só para ir tomar café com minha mãe na casa dela e voltei. Então, assim, são prazeres que a gente tem e que muitas vezes a gente. E muitas mulheres passam por isso, porque eu vejo muitos relatos. A gente abdica de coisas que a gente sente prazer, que a gente tem vontade, porque as pessoas determinaram que você tem que seguir um script. E é aquela coisa do casamento. Filho não segura casamento. Eu sou totalmente fora do script. Eu não segui o script que a sociedade preza. Por que que tem que ser? Você tem que namorar, noivar, casar, ter filho e viver o resto da vida com briga, com confusão. Não. E aí, É isso, tem uma hoje, cobrança muito grande, né, Beta? Eu mesmo. Eu, por enquanto, estou optando por não ter filhos. E assim, a gente recebe sempre alguém perguntando, falando assim, mas você não vai ter filho? Não, já casou tem muito tempo, o que vocês estão fazendo? Que até agora nada. Então, assim, isso é imposto para as mulheres mesmo, que a gente é meio que a gente é obrigada a ter as obrigado. coisas. Eu tô lendo, porque eu falo que eu leio devagar. Gente, todas as mulheres que estão aqui, isso aqui, ó, é a Bíblia da mulher. Toda mulher tem que ler esse livro. Eu falo que eu virei a maior. Parece que ela tá me pagando royalties pra me fazer propaganda desse livro. Pois Mas é, assim, eu vou pegar esse livro para ler, porque eu vejo cada coisa que você posta lá pra gente, que é ótimo. mas assim, o que que ele fala? Que a mulher, ela é constantemente reprimida. Ela foi reprimida por muitos anos, ela foi confrontada. E eu tava lendo um conto, eu vou até falar sobre ele depois que eles fizeram um experimento para falar a questão dos instintos femininos. E qual que foi o resultado da pesquisa? Que eles faziam, colocava alguns lugares na jaula onde tinham os cachorros lá, para eles tomarem choque. Aí eles ficavam tomando choque. E no início, eles resistiam àqueles choques. Mas com o passar do tempo, eles iam
perdendo o instinto dele de reagir a determinada situação. E ele ficava aceitando o choque. E mesmo quando a porta estava aberta, ele não saía. E assim, aí ela faz um link com a vida da mulher, que às vezes a gente acostuma tanto a tomar choque. Parece que a gente vai tomando tanta pancada na cabeça que você se acostuma com aquilo e parece que você perde a sua capacidade de reagir. E quando a gente olha para dentro, quando a gente se auto conhece, a gente vai se libertando desses choques que a gente vai tomando da vida constantemente. E eu acho Não, que. Pode falar. e é uma coisa, esses choques, quem tá de fora, se chegar para você e falar, não, você não entende, você acha que a pessoa não tá vivendo sua vida, tudo. Só quando a gente olha pra gente mesmo, eu falo que eu só comecei a me livrar desses choques lá no início do ano passado, quando eu decidi que eu ia tomar a pé da minha vida e que eu ia mudar, que eu ia fazer aquilo que eu tinha vontade de fazer e que eu ia esquecer o que falaram pra mim que era o correto fazer, porque eu mesmo nesse ponto dessas coisas, eu vivi muita coisa que falaram pra mim que era pra eu viver. A Pra eu gente não, acaba vivendo, né? para você não deixar de ser aceita, sabe? Porque por causa de amigos que você podia perder. Moça, você faz, você não faz, você perde do mesmo jeito. E aí, o que pesa mais? O que é melhor, né? Então, e eu me pego, é engraçado que eu me pego assim, parando e falei, gente do céu, que mudança! E às vezes eu não acredito na mudança. A gente está conversando aqui, quando eu falei da minha coisa que eu lembrei, eu falei, gente do céu, na escola eu levava minha menina, era um troféu para mim, como é que é uma boneca de verdade, sabe? Como que é a maturidade da gente, né? Como que a gente traz isso para a vida quando a gente olha para o passado e fala, nossa, eu vivi isso e se permite viver e tá tudo certo. E uma coisa que eu quebrei, não é padrão de sociedade, mas é uma coisa que eu quebrei minha, é que eu não gostava da palavra desculpa. Porque eu achava que desculpa era uma coisa que se você fez errado comigo, é porque você quis fazer errado. Você podia ter feito certo, você não precisava ter errado. E aí, com esse meu olhar de mãe agora, olhar a vida de outra forma, me mostrou que eu posso pedir desculpa, porque errar é permitido. Porque é só errando é que eu vou saber como que eu vou fazer. Eu errei muito com minha filha de 22 anos. Eu errei muito, eu sei que eu errei muito com ela. Eu errei quando eu faltei, quando ela era criança, porque talvez eu queria viver o que eu não vivi na minha adolescência, porque eu fui mãe, e eu via todo mundo vivendo, e aí eu queria tentar viver, e ao mesmo tempo eu não era feliz, porque não completava. Ou eu errei com ela quando eu achei, depois mais velha, que eu tinha que dar para ela o que eu não dei para ela quando ela era criança, e eu queria dar para ela agora, mas ela já era uma pessoa, ela já era uma adolescente, e a gente batia de frente e brigava, porque eu queria tratar ela como criança. Uhum. Ou então, agora como adulta, e agora como adulta eu consigo colocar meu óculos e olhar para ela com a idade que ela precisa. E tá tudo certo. Então, a desculpa eu tirei da minha vida. O não pedir desculpa. Eu peço desculpas agora numa E na boa e tá tudo certo. verdade, isso aí que você está falando está muito relacionado com a nossa mania de supervalorizar os erros, porque as pessoas supervalorizam os erros e colocam os erros como sendo assim uma coisa que não vai fazer parte da sua caminhada. E eu penso que é justamente o contrário. Quanto mais você fizer, mais você vai errar. Quanto mais experiências você tiver, mais erros vão vir dessas experiências, porque a gente só fica bom caindo. É igual tipo andar de bicicleta mesmo, total. Para você sair, você tem que ralar o joelho, é quase pré-requisito. E assim, para você fazer qualquer mudança, qualquer evolução, você tem que errar. E no seu caso aí, você puxa o caso da sua filha e você aprendeu muito com isso. Mas para quem não é mãe aí também, assim como eu ficava loucamente me culpando. Falava assim, meu Deus, eu perdi 7 anos da minha vida fazendo coisa que estava totalmente fora do que eu era boa, do que eu gostava. Por que que eu errei? Eu ficava me martirizando muitas vezes. A gente fica. Provavelmente você ficou por muito tempo também se Muito. Aham. martirizando. Mas aí, quando você olha com um olhar
que assim, posso errar, não tem problema errar. Errar é do ser humano, a gente não é ser divino, não, a gente erra assim. E assim, o que eu aprendi com isso? E hoje eu enxergo essa etapa, Beta, como sendo assim, todos esses erros que eu cometi construíram a Paula de hoje. E eu penso que você concorda também com isso, que todos os erros que você cometeu, todas as dores que você passou, construíram a pessoa que você é hoje. Se você não tivesse errado lá atrás, talvez você não tinha essa cabeça que você tem hoje. Se eu não Não. tivesse errado lá atrás, eu não tinha meus casos para contar. Hoje você tem vários A casos, gente tem várias histórias para histórias. contar e a gente pode ajudar Demais. muitas e a gente pode ajudar as pessoas que estão começando a não entrar nessa, igual A você não falou de errar cair, tanto, né? a não errar. Igual você não é mãe. Daqui a pouco eu doei para as pessoas que estão chegando aqui, que eu estou vendo tanta gente mandando oi, oi. Você não é mãe, mas um dia você sendo mãe, você vai saber que você precisa deixar seu filho cair. Porque senão lá na frente você vai construir um adulto que não sabe enfrentar desafio, que tem medo, que não sabe arriscar, né? E a gente sabe os sabotadores que vão ser construídos aí enquanto eles são crianças. Então, hoje, a criação do meu Vazios filho de 3 anos, emocionais, né? eu tive De muitos autonomia, vazios. desempenho. Eu descobri muitos meus vazios emocionais no ano passado para cá. E assim, isso me construiu de forma diferente. E eu até falei nos meus posts, que quem quisesse falar mais sobre vazios emocionais, deixasse lá que eu podia fazer uma live sobre vazios emocionais. Porque como eu entendi o meu ser, como eu era há um tempo atrás, a partir dos meus vazios emocionais. E a gente, você super proteger um filho, o vazio emocional né, que você constrói nele. Então, assim, eu vejo que o andar, o meu andar, está sendo todo pautado no quem eu fui e justamente onde eu errei. Aí eu vou lá e pego onde eu errei e falo, o que eu posso fazer diferente? Por quê? Eu tenho um filho de cada década, né? Eu tenho um filho de cada década, então eu posso trazer experiências de todas as idades para quem quer. Então, eu olho lá atrás o que Júlia, né? O que Júlia queria que eu tivesse sido com 3 anos, eu não posso ser agora para ela, mas eu posso ser uma mãe para ela com o que ela está precisando de 13 anos. Eu tô com um filho adolescente em casa, né? E quando a gente fala assim, quando a gente recrimina, quando a gente fala que não pode fazer alguma coisa, principalmente com um adolescente, o que você tava nele? Minha filha, ano passado, uma palavra que eu falei para ela, eu cheguei para ela e falei, ela queria muito uma coisa na escola, ela queria ser top 5 na escola, que é os 5 melhores da turma. E ela chegou para mim e falou, você top 5? Eu falei, ótimo, você pode, vai lá e faz. Só que ela não foi, e aí ela ficou mal. Eu falei bem assim, o que você precisa fazer para você ser top 5 ano que vem? Vai lá e faz. Você pode o que você quiser. Você que tem que escolher acontecer. É você que tem que. Ela foi top 5 no final do ano. Que Então linda. ela construiu um ano. Ela foi. E a primeira prova dela, que ela tirou total, ela chegou para mim chorando e falou: Mãe, você disse que eu podia e eu fui lá e fiz e eu consegui. E ela tá assistindo a gente e ela sabe. E ela fala, e ela deu até o depoimento para ela, que essa transformação em mim tá Impactou fazendo ela, nela. tá fazendo ela mudar. Então, é aquilo. E não é só filho. A gente, o nosso Todo exemplo mundo traz que a para gente pessoas que estão convive, né? ao nosso redor. Todo mundo que a gente convive. Né? A Verdade. nossa mudança pode fazer com que as pessoas se encaixem no lugar delas, né? E aí você Sim. sabe onde você respeita, você julga até onde você pode ir o outro. Você entende que o outro é daquele jeito, não porque ele quer ser assim, às vezes pelo mapa que ele tem, pela criação que ele teve, pelas crenças que ele trouxe. E eu não entendia isso até um tempo atrás. Achava que o erro era só eu. Achava que eu era errado de tudo. Então, meu trabalho era ruim, que me trazia uma isquemia e eu paralisava o lado esquerdo e ficava toda torta, né? Então, isso justificava eu ser sozinha e eu ser abandonada e meus amigos não aparecer. E aí, meus amigos não iam me visitar porque eu estava doente, aí eu podia chorar e podia queixar. Então, essa era a Roberta, Aí eu você era fraca. desconstruiu tudo. Desconstruí tudo. E se reergueu. Sim, É, sim. Olha lá. Essa questão aí que você falou, Beto, eu quero só dar uma contribuição para todo mundo que está aqui na live agora, sobre as suas possibilidades. Eu tenho na minha lista aqui no meu computador que eu sempre olho,
que é uma pergunta muito forte, que assim, quem tá aqui se faz essa pergunta. Eu sempre me pergunto, Paula, qual que é a sua capacidade? Qual que é a sua capacidade? Até onde que você pode ir? Porque assim, a gente que determina isso, porque a gente tem aí uma energia, uma inteligência que tá aí. O HD de todo mundo tá aqui e é o mesmo HD. E eu tava até falando hoje com a Beta sobre isso, que às vezes a gente fica achando que as pessoas são superiores demais, que elas têm uma inteligência fora da curva. Se você pega a sua cabeça e a da pessoa que você acha mais fodástica no mundo e bate no meio-fio, é a mesma coisa, vai pro mesmo lugar. Então, assim, uma ilusão muito, muito pra gente deixar para trás mesmo. E, Beta, queria que você me falasse como que você lida com as pessoas sem noção. Porque assim como você, que é mãe solo, lida com os sem noção, sem noções, nem sei como é que é o plural, acho que é sem noções. Tem também mulheres que não se casaram, tem mulheres que não quiseram ter filhos, tem mulheres que vivem fora do padrão social ali, não seguiu o script. E como que você lida com essas pessoas sem noção, quando aparece na sua vida? Como que você lida quando chega aquela mala sem noção total e te pergunta alguma coisa? Deixa eu só falar uma coisa aqui, que eu tô vendo que tem um tanto de gente que tá mandando um oi pra mim. Eu tô lendo tudo. Sandrinha, que é minha amiga lá de quando eu tava grávida de Carol na barriga. Um beijo, também te amo. O pessoal lá de Goiânia, de Eli, Carol, eu vi todo mundo entrando. E Edilene, que é minha colega de trabalho, que tem 2 anos que eu tenho conversas coach com ela, e ela é uma mãe solo. Ela me deu um ei, falou que eu tô muito linda. Então tá, eu tô muito linda, muito obrigada. Um beijo pra quem eu não consegui falar o nome, mas eu tô vendo todo mundo aqui. Então, a questão do sem noção. Antes, né, de eu ter autoconhecimento, eu achava que era comigo, né? E eu tentava fugir totalmente. Às vezes eu ficava irritada, às vezes eu entrava em depressão, eu ficava triste. E aí eu descontava em quem ninguém não merecia, né? Eu acabava sendo nos meus filhos, ou então na minha mãe, no meu pai, porque eu chegava ranzinhos em casa e tudo. Hoje, eu levo tudo por pontos de vista. E eu acho que todo mundo, inclusive mulheres que não casaram, ou mulheres que são mães, estão namorando, e o povo acha que mulher que tem filho não Mulher pode que não ter tem filho, ó, casou, mas não tem filho, nem sabe se vai ter. Então, quando as pessoas chegarem para vocês, igual a mulher que não tem filho, falam assim, quando é que vai ser o neném? Minha irmã, quando a gente chegar, você pensa nisso, viu, minha irmã, que ela tá aí assistindo, e ela é a única que não tem filho lá em casa, e a gente vem pra quando é o neném? É tudo uma questão de ponto de vista. Se você parar e olhar que aquele é o ponto de vista da pessoa e que não é com você, é somente aquilo é dele, você tira o peso de você. Isso foi o que eu fiz e que me ajudou em muita coisa. Demais. Porque eu não trouxe a carga pra mim. Quando eu olho pra pessoa e falo assim, isso é... Ela falou que foi o tempo todo, a gente fica cobrando o neném. O ponto de vista, quando tudo no mundo é através de ponto de vista. Se eu pego esse livro e olho assim, você vê ele de um jeito e eu vejo de outro. Se a gente olhar assim, a gente vê de pontos de vista diferentes. Assim, de pontos de vista diferentes. Na vida também. Tudo é uma questão de ponto de vista. Então eu olho assim, se a pessoa me julgou, se a pessoa falou alguma coisa, isso aí é a opinião dela, tá nas crenças dela, tá no que ela aprendeu, no que ela escolheu para a vida dela. Então eu não posso deixar com que isso me abale. Porque se isso me abalar, eu acabo criando alguma resistência em mim e tiro essa questão da minha vida. Vamos supor, eu tenho 3 filhos, e aí o pessoal acha que eu tenho que ser sozinha pro resto da vida, que eu não posso me relacionar com mais ninguém, porque eu já tive 3 filhos, né? Já tive 3 homens, e cada um me deu um filho e não deu certo e tudo. E vem e fica sabendo que eu tô entrando no relacionamento e fala comigo assim, como assim? Você vai botar um homem mais um, né? Daqui a pouco você tá grávida de novo. Então, tá tudo certo. É a opinião dela, é o que ela acha. Não pode ser o que eu vou querer pra minha vida. Senão eu vou acabar virando uma pessoa sozinha, frustrada, que não aprendi nada. E a mesma coisa de quando uma pessoa separa, às vezes está vivendo um casamento abusivo e quer separar, aí as pessoas falam assim, não, mas você tem filho, pelos seus filhos você tem que continuar com o pai deles, que senão você vai sofrer, não vai ter...
é a opinião da pessoa, a pessoa não está vivendo a sua história. E as pessoas têm mania de comparar a vida delas com a vida do outro, e a gente não pode fazer isso. Quando eu passei a olhar desse jeito, até o meu julgamento, porque eu julgo também, que a gente julga, a gente é ser humano e ser humano julga, a gente se policia, né? Depois que você entra por esse mundo, você se policia, mas a gente acaba de uma hora ou outra julgando. Mas até isso eu falo, opa, peraí, eu não posso pensar assim, eu não sei a vida que ela está vivendo. Quando fecha a porta da casa dela, eu não sei o que ela está acontecendo. Quando ela deita no travesseiro, eu não sei o que passa na cabeça dela até ela pegar no sono. Será que ela dorme? Sabe? Então, essas coisas me fizeram entender isso. Eu olho pro ponto de vista e penso assim, é só o ponto de vista dele. Então, não é o Eu meu. penso Então, muito, Beta, nessa questão aí, não sei se você concorda, que geralmente as pessoas que vêm te atacar, pessoas que falam as coisas pra você de uma maneira assim, maldosa, os famosos haters, que a gente, quem tá no digital, a gente sempre às vezes tem algum comentário ácido, assim. Antes isso aí me deixava muito abalada. Quando eu comecei no digital, eu me incomodava. Às vezes você faz um vídeo um pouquinho mais polêmico e aí a pessoa vem e te ataca. E hoje eu olho para essas pessoas com muita empatia e com muito amor, porque eu penso assim, meu Senhor Jesus, que vida é essa que a pessoa tem? Ela assim, ela não tem nada para fazer, porque a vida dela tá totalmente em segundo plano, que ela tá querendo se preocupar com a minha, ela tá deixando a vida dela totalmente de lado. Então, assim, ela não tá com uma vida bacana, ela não tá com um relacionamento bacana. E isso aí me possibilita, assim, olhar para essa pessoa com mais empatia. Quando a pessoa vai lá, ela para a vida dela para escrever um comentário maldoso, ou tipo assim, ou alguma coisa querendo te ofender, eu falo assim, não, que vida é essa? Que você tem que ofender outra pessoa. Muito amor para você, minha filha, porque aqui bate ódio e volta. Então, assim, essa questão de olhar por perspectiva e olhar assim que quem tá querendo te atacar tá com a vida assim incompleta, porque se ela tivesse com a vida cheia e bem ela não estava resolvida, preocupada. ela não tava nem aí, gente. Quem tá com a vida boa, tipo assim, não tem nem tempo de preocupar Não, e com a muitas vida do vezes, outro. talvez, tem gente que queria muito falar o que você fala. Tem gente Uhum, que gostaria tanto de poder, né, de se expressar igual, mas fica trancado ali e aí ataca. sim, Mas é isso mesmo. É a questão de quando você se coloca no lugar do outro, você julga menos, né? sim. Você olha pra... Até casando com a live da Isabela, que foi na segunda-feira, ela falou muito sobre as questões de você, assim, engolindo sapo, engolindo sapo, engolindo sapo, não se movendo, ficando ali tomando os choques, né, que a gente falou tanto. E o seu corpo, ele vai meio que armazenando, é tipo um copo, assim, de Aham. desgosto. É o copo do desgosto. Se você vai aceitando, 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 uma hora transborda em forma de doença, em forma de um problema gástrico, tem muitos estudos que relacionam aí da nova medicina germânica alguns tipos de câncer a desgosto, a coisa assim. Aí a pessoa no final da vida ou tem um Alzheimer, que está relacionado, né, Beta, quando a gente fez o mapeamento emocional, a tentar esquecer as coisas, a tentar Sim. apagar uma memória sofrida do passado. Então, assim, tudo vai somatizando. Então, isso aí olhar para essas pessoas e resolver é bom demais. E essa questão da que você está falando aí, da gente ficar engolindo sapo essas coisas das emoções, para nós mães, porque tem muita mãe que está entrando aqui, que eu estou vendo, que eu conheço, que veio lá do meu Instagram, Uhum, a gente tem que saber, porque isso reflete até nos nossos filhos. Se você não é mãe ainda e pretende engravidar, cuidado com as emoções durante a gestação. Quem quiser saber mais, tem um post no meu Instagram, mas as alergias alimentares dos meus filhos, a gente conseguiu mapear e estava relacionada a uma emoção que eu passei durante a gestação. Meu filho nasceu com alergia alimentar por conta disso. Então é muito. Essas coisas da gente ficar engolindo mesmo as coisas, de ficar passando, de não olhar pra gente, né? E carregar o peso de tudo que as pessoas falam, que a sociedade fala, que tem que ser. Tem que ser do jeito que eles acham que tem que ser, não, gente. Tem que ser do jeito que você se sente bem. Tem que ser do jeito que você acha que o seu plano de vida vai ser construído. com Então, certeza.
foram essas coisas que conseguiram me dar essa maior liberdade. E hoje eu Pra consigo ser uma lidar com mãe sem noção também. para lidar com sem noção. Isso mesmo. Mas, Beta, seguindo um pouco mais, meu Deus, o tempo passou muito rápido. Senhor, quase E eu, 9 horas já. duas comunicadoras? Nossa, não ia prestar, né? Fala demais. Não. 1 hora é pouco. Mas vamos lá, eu separei mais uma pergunta aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre a descoberta dos seus valores e como que isso aí impactou na sua caminhada, porque a Beta fez o processo comigo e no processo ela chegou para mim e falou que tinha alguns valores que ela já tinha feito, que estava tudo certo. Ela falou assim, não, meus valores são assim. Eu falei assim, calma que eu sou especialista em mapeamento de valores aí e deixa eu fazer a minha sessão com você que a gente vai descobrir. E ela teve essa desconstrução e eu queria que você falasse um pouco como que esses valores impactaram. Explica um pouquinho para o pessoal o que é os valores, como que eles impactam também, porque tem gente aqui que não sabe. Como a gente fala, né? Nossos valores são tudo aquilo que a gente mata, aquilo que faz a gente sangrar quando eles são, como é que eu vou dizer? A Tirados palavra da sumiu. gente. Então, é aquilo que move a gente a realizar as coisas e fazer as coisas. Eu olho para os meus valores dessa forma. E aí, há 1 ano atrás, eu fiz um processo de coach com a Carol. Foi o meu primeiro processo de coach. Ela está assistindo a live. E eu fiz a minha primeira sessão de valores. Eu cheguei para ela naquele momento de querer sair da vida que eu tinha e entrar por uma nova vida. Eu queria ser uma nova mulher e eu queria, né, me descobrir como coach e viver. Então, eu cheguei e fiz a sessão com ela e naquele momento a gente meus valores encaixavam direitinho com a Roberta lá. E aí eu fiz mais 2 sessões de valores depois disso, que eu fiz na formação e fiz com uma colega minha num exercício da formação, fora o Trippier Coach. Aí eu vim construindo tudo em cima desses valores, mas eu empaquei em algum momento. Em algum momento eu não saía do lugar e eu corria atrás de algumas coisas e não conseguia encontrar sentido para o que eu estava. Foi quando eu decidi. O que estava travando, né, Beta? E foi aí que eu falei, não, gente, peraí, eu tenho que dar um jeito na minha vida e tudo. E eu achava que, nunca achei que eram os meus valores. E quando a gente foi fazer os valores, tudo aquilo que eu achava que não era valor meu, que eu tinha aversão, eram os meus valores, né? Eu sou servidora pública, tá até no nosso post lá. E eu sou servidora pública e eu passei a vida inteira falando que eu não queria ser servidora pública. Não, eu não gosto de serviço público, eu não quero, eu não presto para ficar de trás de um computador, eu não presto para relação pública. Mas o destino me fez fazer um concurso público. Gente, eu passei no concurso público sem estudar. Então, assim, eu fiz por fazer, porque minha mãe está aqui assistindo e ela falou comigo esses dias, eu vou parar, porque foi eu que insisti com você a vida inteira a fazer concurso público. Porque todo mundo ficava no meu ouvido. Você tem que ser servidora pública, você tem que fazer serviço público. Todo mundo foi... Sabe? Minha mãe era servidora pública, né? Ela trabalhava no serviço público. Minha avó trabalhou no serviço público. Então, a gente foi criado nesse aí. Aí tá. E serviço público, todo mundo fala, você só tem estabilidade e segurança no serviço público. Aí a gente vai fazer a sessão e Paula me confronta. E aí que eu desconstruí essa questão. Meu segundo valor é o de segurança. Eu não conseguia caminhar porque eu precisava ter segurança. E eu não estava tendo segurança no meu caminhar, né? E aí cai a crença. Então, a desconstrução do valor me trouxe uma crença. Eu só não olhava para o meu valor de segurança e eu não caminhava porque eu tinha uma crença muito forte que eu só ia ter estabilidade e segurança se eu ficasse ali no serviço público, sabe? Hoje, eu honro o meu trabalho porque é ele que está me construindo, mas eu não quero ser servidora pública. Está tudo certo. Você pode ter estabilidade e segurança em outro lugar. E aí você descobre que você tem um senso de justiça grande e que você não vive sem contribuir. Não é à toa que eu escolhi ajudar mães solos, né, a terem uma vida mais descomplicada. Então, quando você me trouxe essa questão de olhar para aquilo que move minha vida, por isso que eu estava empacada. E nisso... porque
A Porque gente traz assim, até dentro você de casa, falava né? algumas coisas, né? Aí você me falava os seus valores. Eu falava assim, opa, tem angu nesse caroço aí, ó. Não tá, tem alguma coisa desalinhada. Vamos ver o que que é. E assim, foi bacana você perceber que segurança era sim uma coisa que era importante pra você. Porque se não fosse, talvez você já tinha chutado o balde total e falado assim. E eu acho que a maternidade veio te trazer É isso que eu ia isso, né? falar. Porque o que que acontece? Quando eu olho, porque eu tenho os meus valores, eu tô com os meus valores na minha frente aqui, porque eu fiz uma cola, né, dos valores antigos. Eu tô com os meus valores que eu tinha, porque a gente muda, né? A gente muda o contexto da vida. E os valores, meus valores alteraram. Então, assim, era a Roberta de antes, a Roberta que não viveu algumas partes da vida, que queria tudo aquilo ali. Quem queria liberdade era uma Roberta lá de trás, que se sentia presa, né, pelas imposições da sociedade, que se sentia presa pelas crenças. E agora não. Essa Ela não palavra tem aí que você presa disso. falou, Beta, é muito legal, porque quem tá aqui, só para dar uma diferenciada, porque o valor não é o que a gente quer ser. Porque, por É, exemplo, eu sempre dou esse exemplo nas minhas sessões. Eu falo assim, gente, organização é um valor maravilhoso, é lindo, eu admiro quem tem, mas eu eu não fico de tenho, não. boa eu fico de boa se a minha mesa estiver bagunçada, cheia de papel. Quem tem o valor de organização não dá conta. Na hora que o negócio está bagunçado, a pessoa sente uma coisa, ela não consegue produzir, ela não vai para frente. E o valor, ele é bem isso. É aquilo que você não consegue viver sem. Aquela situação te incomoda demais. Coisas que te incomodam demais estão totalmente relacionadas com os valores que você carrega. E aí, à medida que a Beta ia me relatando algumas coisas na sessão, assim, eu falei, vão fazer porque ela vai achar um conjunto de valores que vão estar certo, que vão alinhar até com o serviço público e com o ser mãe. Porque por mais que você quisesse ser livre, ter liberdade, o que você não suportava era perder a segurança. Então, Sim, eu você ter preciso essa, garantir, essa né, clareza é para os muito meus bom. filhos. É. Mas Show de assim, bola. foi incrível isso aí. E você olhar, e eu olhar que há um ano atrás eu era uma Roberta e hoje eu sou outra, né? E o papel que eu assumi hoje faz com que eu precise olhar para os valores de forma diferente. Né? Sim. Eu tenho outros valores e tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu tenho um valor de segurança e não querer ser servidora pública. Sem ter raiva do serviço público, né, Beta? Mais ou Sem ter menos assim. raiva. E aí a gente acaba isso. A gente acaba, quando a gente olha para os nossos valores, aquilo que incomodava a gente acaba olhando para ele de outra forma. A gente acaba olhando para ele com outro olhar. Não tem jeito. Isso é autoconhecimento mesmo. Você olha, opa, peraí, eu só tinha raiva porque era uma coisa que estava me cutucando para eu olhar para ele. Eu precisava olhar para a segurança e não Com tem jeito. certeza. E, Beta, estamos quase no fim, 5 minutos, senhor. Nossa, Conta pra gente indicações de livros que foram divisores de água na sua vida, que você leu e falou assim: Meu Deus, o tá. que é isso? Você já falou dois no combate aí, que foi Essencialismo e O Cavaleiro Preso na Armadura. Esses livros Ah, ele foram é lindo, ele é importantíssimos. lindo. Eu amo esse livro. Principalmente para desconstruir, né? E para o Cavaleiro Preso na Armadura. Principalmente para isso. Tanto que eu tenho uma frase que é de um sócio meu, é assim: deixe os rótulos que deram para você e vá. Como é que é? E faça pessoas felizes. É mais ou menos isso. Tá na tela do meu computador. Foi depois desse livro que eu falei: isso cabe demais. E ponto de inflexão de Flávio Augusto, que foi quando eu dei a virada e falei: eu vou sair do serviço público e vou construir para eu ir para outro lugar. Mas para aqui hoje eu trouxe dois livros que foram importantíssimos para mim como mulher e como mãe. Que o primeiro é Eu Escolho Ser Feliz, do Rossando Klinger. Esse Uhum. aqui me mostrou que a felicidade depende de eu olhar para quem eu sou. Então, aí eu vou. Esse aqui é muito importante para você aprender, é muito bom para você aprender a olhar para quem você é. Uhum. E as cinco, como é que é? As cinco faces do perdão. Também do Rossando Klinger. Foram os dois livros dele que esse aqui fala muito de perdão e tem muita história de mãe nele. Então, Você mãe que, conectou. mãe que perdeu o filho, tá? E culpava Deus. E aí os filhos tiveram que mostrar para a mãe que o filho morreu por culpa dele, não foi por culpa dela, nem por culpa de Deus, nem por culpa de ninguém. Então a gente começa a olhar histórias e se perdoar. Uma filha que precisava perdoar a mãe,
né, num caso de abuso. Então, são histórias reais, né? Lógico que mantém sigilo, mas são histórias reais e é muito, 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 muito bom. Então, são os dois Ah, livros que eu acho que todo mundo devia ler, porque faz a gente fazer uma análise da gente, sabe? Uma autoanálise. que bacana, Beto. Vou procurar. Esse eu escolho ser feliz. Gostei da mensagem dele aí. Então, eu tenho uma aqui, eu vou mandar para você, um sobrando. Adorei. E Beta, para a gente fechar 2 minutos, deixa uma mensagem para todo mundo que ficou aqui com a gente, o pessoal que assistiu. Já quero agradecer a todo mundo que ficou até o final, que compartilhou esse tempinho da noite aí com a gente. Vou desativar os comentários para gente tirar uma fotinha também. Tá. Mas deixa essa mensagem para todo mundo. Eu acho que de tudo isso que eu falei, e vale para mãe, vale para qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, o importante é a gente olhar para dentro da gente. Entender que tudo que a gente passou fez parte da nossa história e que nessa história existiram pessoas que nos apoiaram e pessoas que nos puxaram o tapete. E é sobre eles, não é sobre você. Então, quando você começa a olhar para o outro, respeitando aquilo que o outro viveu, fica muito mais fácil você não se cobrar das coisas e respeitar também a sua história, respeitar também você. Então, honre todos aqueles que passaram pela sua vida, não julgue o erro deles, principalmente do seu clã, da sua família, nunca julgue, porque você exclui. E as pessoas, sejam amigos, sejam colegas, olhe para eles com esse olhar, de que cada um tem um mapa e que o mapa de ninguém é igual. Sim, a gente tem que respeitar, né, a história de cada um. E, peraí, virei minha câmera aqui, tá faltando 1 minuto e 38, deixa eu voltar. É, a Beta, a Lu mandou aqui uma mensagem, a Cláudia também, da Beleza Íntima. Obrigada, meninas, pelos elogios. Minha Eu tô mãe também vendo, mandou. eu tô vendo, meu pai disse que tá assistindo na televisão. Efigênia, lá de BH, amiga da minha tia, minha comadre, Ideia, tá aqui, todo mundo mandando beijo, mando beijo pra todo mundo. Gente, se eu não falei o nome de alguém, me perdoe. Mas é porque se eu Gente, ficar lendo, gratidão, a presença de todo mundo aqui. Tá faltando 1 minuto, já já a live cai. senão Mas, não Beta, salva, né? quero te agradecer de novo pela sua disponibilidade e te parabenizar pela sua história e pela sua capacidade de ser antifrágil, que você foi realmente antifrágil. A vida bateu, você pegou isso, se reconstruiu, voltou muito mais forte. E é essa mentalidade aí que eu busco para minha vida também. Apanhar da vida, pegar isso aí, ver como que eu posso melhorar e voltar ainda mais forte. Foi isso que você fez. Obrigado. Deixa eu correr, tirar um print. Gratidão. Faz um sorriso Eu aí também. correndo. Vamos lá. Beijo então para todo mundo. Beijo. Vou tentar salvar, pelo amor de Deus, que deixe salva, né? É. Um beijo aí para Beijo, todo beijo, mundo. Tchau, gente. gente. Boa Obrigada, noite, bom tchau. descanso.